Y vamos a tomar un poquito la primera lectura que vamos a hacer sobre el Evangelio. Vamos continuar e vamos falar da primeira leitura que vamos fazer sobre o Evangelho. ¿De qué nos habló el Evangelio? De que nos falou o Evangelho? Novo nascimento. Del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Pero no se acordaban. Mas vocês não recordavam. Este nuevo nacimiento en la divina voluntad, el Padre lo enfocó al aliento de Dios. Y efectivamente Jesús nos habla de ese aliento que debe estar continuo en nosotros. Perdón. Pode repetir, doutor? Sí. Digo que lo que el Padre estuvo hablando lo enfocó sobre el aliento de Dios. O que o padre estava falando na missa, ele enfocou sobre o sopro de Deus. Un soplo que debe ser continuo y que debemos volver a recibir para poder entrar nuevamente en este ambiente de la divina voluntad. É sopro que deve ser contínuo e que nós temos que, de novo, receber para entrar nesse ambiente da divina vontade. Pero la pregunta es, ¿qué hace el soplo? E a pergunta é, o que é que faz esse sopro? Es lo que vamos a ver, ahorita. Es del libro 14, la lectura 73. Isso é o que nós vamos ver agora, que é no livro 14, capítulo 73. De noviembre 11 de 1922. De 11 de novembro de 1922. Le dice Jesús a Luisa, pero para entrar en nuestra voluntad y seguir el sublime vuelo de mis actos. Jesus diz a Luísa para entrar em nossa vontade e para seguir o voo de seus atos. Y los de mi indivisible mamá. E da minha indivisível mãe. Siendo tú de la estirpe común. Sendo tudo da estirpe. Sendo tu da estirpe comum. No habrías podido entrar en nuestro querer. Não haverias podido entrar no nosso querer. Si no tuvieras al menos. Se não tivesse ao menos. O hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos. Ou tivesse sido transformada na natureza que saiu das minhas mãos. Antes de que el hombre se sustrajera de nuestro querer. Antes que o homem se subtraísse do nosso querer. Si recordamos el Génesis. Se nós recordamos o Gênesis, decía que del centro del paraíso salían ríos. Dizia que no centro do paraíso saíam rios. Y uno de esos ríos era el Eufrates. No recuerdo el nombre. ¿Cuál era el nombre de donde había la tierra del oro purísimo? Bueno, cuando menos estamos igual, nadie nos acordamos. Era un río que salía del centro del paraíso y que ese río nacía en donde había oro purísimo. Era rio que saía do centro do paraíso e esse rio nascia onde havia ouro puríssimo. ¿Cuál sería ese lugar de donde salía el río y donde había oro purísimo? Qual seria esse lugar de onde saía ouro e havia esse rio puríssimo? ¿Santuario? ¿De quién? ¿De Schoenstatt o de cuál? Estuvimos hablando ayer sobre eso. El paraíso es el hombre. El centro del paraíso es en donde está plantado el árbol del conocimiento del bien y del mal. O paraíso é o homem e o centro desse paraíso é a árvore onde está o conhecimento do bem e do mal. Y decíamos que ese árbol es la voluntad del hombre. E nós dizíamos que essa árvore é a vontade do homem. Por lo tanto,
¿de dónde saldría ese oro? ¿Dónde estaría ese oro purísimo? E, portanto, onde estaria esse ouro puríssimo? En la voluntad del hombre. Está na vontade do homem. La voluntad del hombre era el oro purísimo que Dios había creado para unirse con el oro purísimo de su voluntad. A vontade do homem era o ouro puríssimo que Deus havia criado para unir-se à sua vontade. Pero la desobediencia Mas a desobediência, transformó ese oro purísimo en fierro. transformou esse ouro puríssimo em ferro. Por lo tanto, ya no podía fundirse con el oro purísimo de la voluntad divina. E, portanto, ele já não poderia se fundir com o ouro puríssimo da vontade divina. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo aquí dice, no habrías podido entrar en nuestro querer. Ele disse aqui que não haveria podido entrar no nosso querer Si no tuvieras se não tivesse o hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos. ou tivesse sido transformada na natureza que saiu das minhas mãos. O sea, aquel fierro de la voluntad humana, volverlo a transformar en oro purísimo. Ou seja, aquele ferro da vontade humana voltasse a transformar em ouro puríssimo, Para poder unirse nuevamente a la voluntad divina. para poder se unir novamente à vontade divina. Entonces continúa Jesús y dice, esta es la razón de mis tantas gracias. E Jesus continua dizendo, esta é a razão das minhas muitas graças. Para reducir tu naturaleza, Para reduzir a tua natureza tu alma, e tua alma a aquel primer estado. àquele primeiro estado. Conforme te iba dando esas gracias, Conforme eu ia te dando essas graças, así te quitaba los gérmenes, las tendencias, las pasiones assim eu ia te tirando os germes, as tendências e as paixões de la voluntad humana. da vontade humana, ¿Sí? Dejándola siempre libre deixando-a sempre livre, para que sea ella la que decida si quiere o no quiere esta transformación. para que seja ela que decida se quer ou se não quer essa transformação. Era necesario para mi decoro, Era necessário para minha honra, santidad y dignidad, para minha santidade e dignidade, que debiéndote llamar al centro de mi querer, que devendo te chamar ao centro do meu querer, para hacer ahí vida común, para fazer aí vida comum, para hacerte recorrer todos los actos hechos por mí para te fazer percorrer todos os atos feitos por mim y que las criaturas no han conocido aún, e que as criaturas ainda não conheceram ainda. reducir tu naturaleza a este estado feliz. Reduzir tua natureza a esse estado feliz. De otra manera, no habrías podido correr conmigo en los interminables actos de mi querer. De outra maneira, tu não poderias ter percorrido comigo os intermináveis atos do meu querer, Ni estar conmigo con la finalidad que se necesita para obrar juntos. e nem estar comigo com a finalidade que precisa para estarmos juntos, Para obrar juntos. para agir juntos. Las pasiones, los gérmenes de las tendencias no buenas, As paixões, os germes das tendências que não são boas, hubieran sido como tantas barreras de división entre tú y yo. teriam sido como tantas barreiras de divisões entre tu e eu. A lo más, habrías estado a las órdenes de mi querer, Além do mais, estariam estado às ordens do meu querer, como tantos otros fieles míos, como tantos outros fieles míos. fiéis meus. Pero hacer lo que hice yo, Mas fazer o que eu fiz, habrías estado muy lejana. tu estarias estado muito longe. O sea, si nos fijamos, está diciendo obrar como Él,
hacer las mismas obras de Él. Se prestamos atenção, ele está dizendo agir como ele, fazer as mesmas obras que ele. Dice, como tantos otros fieles míos, Ele disse, como tantos outros fiéis meus, habrías estado a las órdenes de mi querer, haverias estado às ordens do meu querer, pero hacer lo que hice yo, mas fazer o que eu fiz, habrías estado muy lejana. tu haverias estado muito longe. Y ni tú ni yo hubiéramos sido felices, E nem eu e nem tu estaríamos sendo felizes. mientras que el vivir en mi querer es propiamente esto, Enquanto que viver no meu querer é propriamente isso. vivir plenamente feliz en la tierra Viver plenamente feliz na terra, para después pasar a vivir más feliz en el cielo. para depois passar a ser mais feliz no céu. Todos tenemos la idea de que Dios nos creó para ser felices, Todos temos a ideia de que Deus nos criou para sermos felizes, pero de una felicidad divina, Mas- no humana. de uma felicidade divina, não humana. Y por eso es que todos tenemos esta tendencia a buscar lo que nos satisface, E é por isso que todos temos essa tendência de buscar o que nos satisfaz lo que es agradable a nuestra naturaleza. e o que é agradável à nossa natureza. Y ya dijimos que nuestra naturaleza son las miserias, E já dissemos que a nossa natureza são as nossas misérias, o sea, los instintos que Dios puso en el hombre ou seja, os instintos que Deus pôs no homem, como participación de la naturaleza animal. como participação da natureza animal. Entonces, lo que podemos o debemos decir el día de hoy Então, o que podemos ou devemos dizer no dia de hoje es Dios me creó para ser feliz, é Deus me sí, criou para ser feliz, sim, pero a través del sufrimiento, mas através do sofrimento, de la renuncia de mi voluntad do sofrimento da renúncia da minha vontade, para aceptar nuevamente la unión con su voluntad. para aceitar novamente a união com a sua vontade. Por lo tanto, nuestra vida debe estar marcada por el sufrimiento. Portanto, a nossa vida deve estar marcada pelo sofrimento. Suena horrible, Isso soa muito ruim ¿sí? Y suena a algo que no queremos aceptar. e soa como algo que nós não queremos aceitar. No somos masoquistas, Nós não somos masoquistas, ¿sí? Pero desafortunadamente para nosotros, mas desafortunadamente para nós, esta es la realidad. esta é a realidade. Sufrimiento continuo, martirio continuo, crucifixión continua de nuestra voluntad. Sofrimento contínuo, martírio contínuo e Crucifixión, crucificação contínua da nossa vontade. y solamente de esta manera E somente dessa maneira podremos readquirir las características con las que fuimos creados poderemos readquirir as características com que fomos criados y poder unirnos nuevamente con Dios. e poder nos unir novamente com Deus Y así llegar a ser felices de la felicidad que Él planeó para nosotros. e assim podermos sermos felizes da felicidade que Ele planejou para nós. Creo que esto, si se fijan, va de la mano con lo que nos hablaba el Padre. Eu creio que isso Que esto va de la mano o es lo mismo é o mesmo com de lo que nos hablaba el que o padre nos falou na missa, com o que agia, com o que ele falava na missa. Perdão. Leio não. Olha, eu. Empezamos. O sea, necesitamos estar abiertos a este plan de Dios y sobre todo ir entendiendo que en la medida que nos vayamos uniendo a esa voluntad, Ou seja, nós precisamos estarmos abertos ao plano de Deus e à medida que nós vamos nos unindo a essa vontade,
vamos a ir encontrando poco a poco vamos indo encontrando pouco a pouco todo lo que Dios hizo para nosotros. tudo que Deus fez para nós. El día de ayer en la práctica, lo vuelvo a repetir, Como, doutor? Que primeiras palavras? que el día de ayer, No dia de ontem, con la práctica que pedimos que hicieran, numa prática que nós pedimos que vocês fizessem, que era un inicio para empezar a tener ¿cómo diríamos? Este aprendizaje de encontrar a Dios en todo. era um início para que vocês fossem entendendo essa aprendizagem para encontrar Deus em tudo. Pero desafortunadamente creo que no se logró. Mas, desafortunadamente, eu acredito que não se concluiu. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre el amor que Dios puso en la creación. Então, agora vamos falar um pouco do amor que Deus quis colocar na criação. Y de las condiciones para que nosotros podamos encontrarlo. E das condições para que nós possamos encontrá-lo. Así que vamos a comenzar. Primero, necesitamos entender que cada vez que Dios hace algo, que Dios obra, Primeiro, precisamos entender que cada vez que Deus faz algo, que Deus age, genera un ser semejante a Él. Ele gera um ser semelhante a Ele. O sea, una vida divina. Ele gera uma vida divina. Cada vez, sí. Exemplo. Então, uma árvore é um ser. Estamos falando de qualquer coisa, né? Do ser humano ou de uma árvore. Juliano, só um minuto. No, sí. Então, conforme, só para a gente entender. Então, nesse ser tem toda a vida divina? Así es. Toda a vida. Quando a gente fala toda a vida, são todos os atributos. Ujú. Tá funcionando. Mas seriam os mesmos atributos dos homens? Então, todas as plantas e todos os animais e todos os homens têm os mesmos atributos divinos? No. Não. São características diferentes. Todos são atributos divinos, mas características diferentes. ¿Se acuerda Eso del bien, ¿eh? ejemplo que pusimos, que puso Jesús del sol? Que el sol es un acto único, dar luz y calor, Causa efeitos diferentes. pero los efectos son diferentes dependiendo de dónde incida esa luz y ese calor. Entonces, toda la creación, bueno, lo vamos a ir viendo ahorita. Se tocar aqui também. Entonces dice es que dice en Dios, la no. lectura del libro 14, la lectura 42, Doutor, perdão. ya vamos adelante. Lectura 14, 42. Vamos ver a leitura 14, 42. Dice, nuestra divinidad Ele diz: nossa divindade, es llevada naturalmente a la generación, ela é levada geralmente à geração. no hace otra cosa que generar continuamente. Ela não faz outra coisa senão gerar continuamente. Y todas las cosas creadas por nosotros E todas as coisas criadas por nós llevan consigo la virtud de generar. levam consigo a virtude de gerar. Así que todas las cosas llevan consigo la virtud de su creador de generar. Assim que todas as coisas levam consigo a virtude do seu Criador de gerar. Nosotros somos llevados naturalmente Nós somos levados naturalmente a generar y reproducir seres semejantes a nosotros. a gerar e reproduzir seres semelhantes a nós. Por eso te he llamado en nuestro seno, Por isso eu te chamei ao nosso seio, a fin de que viviendo con nosotros, a fim de que, vivendo conosco, tu querer difundiéndose en el nuestro, o teu querer difundindo-se no nosso, se agrande, se alargue,
genere junto con nosotros e gere junto conosco santidad, luz, amor, santidade, luz, amor y multiplicándose junto con nosotros e, en todos, multiplicando-se junto conosco em todos, genere en los demás lo que ha recibido de nosotros. gere nos demais o que recebeu de nós. ¿Qué está diciendo? O que é que ele está dizendo? A Luisa la lleva a estar dentro de la Trinidad, Ele leva Luísa para estar dentro da Trindade, para que Luisa aprenda, Luisa entienda cuál es la actividad de Dios. para que Luísa aprenda, para que Luísa entenda o que é a atividade de Deus. O sea, y Dios está continuamente en ese acto de generar vidas semejantes a Él. E Deus está continuamente nesse ato de gerar vidas semelhantes a Ele. Y viviendo en la divina voluntad, Y viven- Luisa, E vivendo na divina vontade, Luísa, aprenda a generar vidas divinas, ela aprenda a gerar vidas divinas. porque sería el mismo acto de Dios el acto que debería de estar haciendo Luisa. Porque seria o mesmo ato de Deus, o ato que Luísa deveria estar fazendo. Pero dice, para todos los demás. Mas ele diz, para todos os demais. O sea, que la acción del alma que vive en la divina voluntad Ou seja, a ação da alma que vive na divina vontade es estar generando vidas divinas continuamente é estar gerando vidas divinas continuamente, para bien de todos, de toda la familia humana. para o bem de toda a família humana. El que la quiera tomar, que bueno, el que no la quiera tomar, bueno, Para quem quiser receber e para quem não quiser receber, não se pode fazer nada. así es. É um acréscimo, doutor. Ya aprendió, ya está agregando cosas. Permisso para uma pequena... Colaboração, né? Assim, O sea, esto que está diciendo de Luisa isso que ele está dizendo a Luísa es para todas las almas que llegarán a vivir en la divina voluntad. é para todas as almas que chegarão a viver na divina vontade. No nos van a llevar al seno de la Trinidad a nosotros, Ele não vai nos levar, não vão nos levar ao seio da Trindade a nós, pero lo aprendemos lo que hace la divinidad a través de lo que Luisa y Jesús nos transmiten. mas nós aprendemos sobre a divindade através do que Jesus está dizendo a Luísa. Dice, he aquí por qué tantas gracias. E ele diz, eis aqui por que tantas graças, Tantas manifestaciones sobre mi voluntad. tantas manifestações sobre a minha vontade. Es la santidad de mi querer que lo exige, É a santidade do meu querer que o exige, que antes de que sea puesta en el alma, sea conocida, que antes que seja colocada na alma, ela seja conhecida, amada y reverenciada, amada e reverenciada, y que pueda desarrollar en ella toda su virtud y potencia, e que possa se desenvolver nela toda a sua virtude e potência, y sea cortejada por nuestras mismas gracias. e seja cortejada por nossas mesmas graças. Así que todo lo que te hago a ti Assim, tudo que eu faço a ti no es otra cosa que amueblar y adornar la morada a mi voluntad, não é outra coisa que... Primeira que coisa... amueblar y adornar Moblar, o que é? Mobiliar e adornar, adornar ¿sí? La morada a mi voluntad. a morada para a minha vontade. Por eso sé atenta. Por isso, seja atenta. Aquí en nuestro seno aprenderás mejor nuestros modos Aqui no nosso seio, tu aprenderás melhor os nossos modos y recibirás todas las prerrogativas que conviene e você receberá todas as prerrogativas que convêm a los designios que hemos formado sobre ti. aos desígnios que nós temos formado sobre ti. Esto es para nosotros. Isso é para nós.
Primero necesitamos conocer. Primeiro, nós necessitamos conhecer. Segundo, necesitamos creer. E segundo, nós necessitamos crer. Creer que esto que estamos leyendo efectivamente es una realidad. Crer que isso que nós estamos lendo efetivamente é uma realidade. Y por lo tanto, si Luisa nos está transmitiendo E, portanto, se Luiz nos está transmitindo que Dios está en continuo acto de generar seres similares a Él que Deus está em contínuo ato de gerar seres semelhantes a Ele y que Él quiere que aprendamos a hacer lo mismo que Él, e que Ele quer que nós aprendamos a fazer o mesmo que Ele, gracias a la divina voluntad que mora en nosotros graças à divina vontade que mora em nós y a esa unión con su acto divino, que, o sea, el querer divino, e a essa união com o querer divino, com o ato divino. en ese momento estaremos adquiriendo las gracias que Luisa adquirió Nesse momento, nós estaremos adquirindo as graças que Luiz adquiriu y podremos llevar a cabo esta acción de generar seres semejantes, vidas divinas, para ponerlas a disposición de toda la familia humana. e podemos chegar a essa graça de gerar Vidas divinas vidas divinas en favor de toda la familia em favor humana. de toda a família humana. Creo que es una magnífica invitación, no sé qué les parece. Eu acredito que é um magnífico convite. Não sei o que é que parece para vocês. O a lo mejor les parece demasiado y mejor lo dejamos. Ou melhor, para vocês parece muito e é melhor que se deixe isso. O a lo mejor me parece una herejía. Ou melhor, será que parece uma heresia? Una herejía que nosotros podamos generar vidas divinas. Parece uma heresia que nós possamos gerar vidas divinas. É uma graça a gente saber que a gente, humanamente, né, e hoje a gente poder estar, Jesus em nós adquirindo essa... É uma graça Não de funciona. estar recebendo este ouro de Ofir na nossa alma, né? Participando com Jesus nessa vida de bem. E aqui a gente não só está recebendo... No, Vera. mejor sin micrófono. Vera, vem aqui para frente. Quem for fazer uma pergunta, é melhor vir aqui perto do padre. Aqui a gente está recebendo vidas divinas em tudo que está sendo falado, em cada palavra, porque está sendo ensinado para a gente que a palavra que está escrito nos livros do céu é vida que se faz vida em cada ser humano que toca nele. Uhum. Então a gente está aqui recebendo este ouro, né? Que é um ouro finíssimo, né? Que a gente está sendo banhado, nossa alma, e que quando a gente veio a este retiro, todos aqui, creio eu, que veio para receber isso. Então a gente está sendo, e foi muito propício essa leitura do Rio de Ouro, porque neste final a gente está sendo realmente banhado. Falo por mim, né? Não sei pelos outros, está sendo banhado inteiramente por este ouro. Uhum. E a gente sai daqui com vidas divinas, né? Para poder distribuir a cada passo, né? Que a gente vai até retornar a casa, né, de onde viemos. Así es. ¿Sí? Entonces, es generar una vida divina en nosotros, pero por favor recuerden, cada vez que nosotros, como vida divina, Isso é gerar uma vida divina em nós, mas recordemos que cada vez que geramos uma vida divina, ¿sí? Cada vez que nosotros hagamos un acto, cada vez que nós façamos um ato,
Una palabra, un parpadeo, Uma un paso, palavra, um piscar de olhos, um passo, un latido, un respiro, lo que um sea, batimento do coração, uma respiração, o que seja. estaremos generando vidas divinas. Nós estaremos gerando uma vida divina. Eso es lo que Luisa fue a aprender en el seno de la Trinidad. Isso foi o que Luísa foi aprender no seio da Trindade. Cada vez que Dios se mueve, Cada vez que Deus se move, genera una vida divina. gera uma vida divina. Si nosotros tenemos a este ser divino en nosotros, Se nós temos esse ser divino em nós, cada vez que nosotros nos movamos, o sea, actuemos, cada vez que nós nos movamos ou agimos, estamos generando una vida divina. estamos gerando uma vida divina. Por eso Jesús nos habla y nos dice que cada acto genera en nosotros una vida divina. E é por isso que Jesus nos diz que cada ato gera em nós uma vida divina. Não- Juliano, vem. No Pregunta es, aquí. ¿qué nuevo? Ah, No es nada más vida divina en nosotros. não é somente uma vida divina em nós. Ese es el inicio. Esse é o início. Ahora, esta vida divina en nosotros debe generar vidas divinas. Agora, essa vida divina em nós deve gerar vidas divinas. Y esas vidas divinas son la deuda que tenemos con Dios. E essas vidas divinas são a dívida que nós temos com Deus. Son lo que ocasionó las muertes continuas de Jesús en su interior. Foram o que ocasionaram a morte contínua de Jesus em seu interior. Una muerte por cada vida que le debemos. Uma morte por cada vida que lhe devemos. O sea, cada vida era un acto de Cada nosotros. vida era um ato nosso. Nos podríamos imaginar la cantidad de ceros que le tendríamos que poner al 9 para Nós, poder tener una idea de los actos de toda la familia humana. nós poderíamos imaginar a quantidade de zeros que nós poríamos, assim, depois do 9, para imaginar a quantidade de atos de todos os seres humanos. No alcanzaría la circunferencia del universo. Não alcançaria a circunferência do universo. Y esas son las muertes que Jesús tuvo que sufrir E essas são as mortes que Jesus teve que sofrer en su interior e no seu interior. y producidas, provocadas por la divinidad, E foram produzidas e provocadas pela divindade, o sea, por el amor divino. ou seja, pelo amor divino. Juliano pode vir aqui porque o pessoal está reclamando que não sai no vídeo. Quando a gente fala de gerar vidas divinas, tem vários aspectos. De atos, de palavras, de conhecimento, mas também, por exemplo, as células do Ujú. nosso corpo, ao trabalharem dentro dele, elas geram vidas divinas, ou seja, indiretamente, a vida em si mesmo, a circulação do sangue, os neurônios, as células que se multiplicam, o pulmão que movimenta, o coração que bate, geram vidas divinas, é isso? Así es. Ok. Recordemos que ya habíamos hablado ayer que todo en nosotros es movimiento. Recordamos que nós falamos ontem que tudo em nós é movimento. Nosotros pensamos y nos han dicho que hay movimientos, actos que son involuntarios. Nós pensamos e foi dito para nós que tem atos que são involuntários. Eso no es verdad, Isso não é verdade. porque si entendemos que la voluntad es el motor de todos los actos, Porque se nós entendemos que a vontade é o motor de todos os atos, lo que debemos entender es que hay actos conscientes e inconscientes. e o que nós devemos entender é que existem atos conscientes e atos inconscientes. O sea, no tenemos conciencia de ellos, pero nuestra voluntad es lo que lo está provocando. Nós não temos consciência deles, mas é o que nossa vontade está provocando. Por lo tanto, en cada acto de nuestras células, de nuestros órganos, de todo mi organismo,
es un acto de estarse dando, amando a Dios. Portanto, em cada ato de nossas células, do nosso organismo, é um ato de estar se doando a Deus. Suena raro, Soa muito raro, claro, estranho, extraño, pero vamos a entender que si lo que queremos es formar una vida divina en nosotros, mas vamos entender que se o que queremos é formar uma vida divina em nós, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser divino. tudo que nós façamos tem que ser divino. No puede haber una vida divina dividida, Não pode haver uma vida divina dividida. la mitad divino y la mitad A humana. metade divina e a metade humana. Y cuando digo humana estoy diciendo que se maneja con nuestros instintos. E quando eu digo humana, eu estou dizendo que se dirige com os nossos instintos, Con nuestras miserias. com nossas misérias. ¿Se imaginan una vida divina así? Vocês imaginam a vida divina assim? A lo mejor nosotros sí, pero Dios no. É melhor que nós outros, nós sim, mas Deus não. Tem que ser bem mais pra cá. Eu entendi que é tudo muito sério. E que sem a graça de Deus, uma pessoa em pecado, né? Uma pessoa que não conhece a divina vontade, em pecado, ela tem menos pecado do que uma pessoa que tem esse conhecimento, né, que nós temos, porque a gente tem consciência que nós estamos matando vidas divinas. Acaba de decir algo muy fuerte. Você acaba de dizer algo muito forte. Porque si nosotros debemos estar generando vidas divinas Porque se nós devemos estar gerando vidas divinas y no lo hacemos, e não o fazemos, lo que estamos provocando es un aborto divino. o que nós estamos provocando é um aborto divino. Ujú. Entonces, suena fuerte, Então, isso soa muito forte, pero hemos abortado vidas divinas. mas nós temos abortado vidas divinas. Así que lo entendió bien. Assim que você entendeu bem. Então, por exemplo, a gente está começando agora, tendo conhecimento, quando a gente cai em algo ainda que tem de paixão dentro de nós, por exemplo, quando a gente faz um movimento com ira, né, a gente reage com o nosso temperamento humano, né, tudo aquilo que a gente tinha gerado de vida divina antes, morreu. Ela pergunta, doutor, entendeu tudo? Sim, aí existe o sacramento da confissão, graças a Deus, né? A confissão também gera vida divina. O ato, né, de ir confessar, assim como, por exemplo, a Eucaristia é maior. Cualquier acto, el que sea. Qualquer ato, o que seja. Cuando usted se va a confesar, ¿qué hace? Quando você vai se confessar, o que fazem? Habla. Falam. El hablar es un acto. E falar é um ato. Piensa. Pensa. El pensar son actos. E pensar também são atos. Se hinca. Se ajoelha. Um ato. E o ato de arrependimento. Es un acto. E ele é divino. Ele também pode ser divino. Eu fico assim. Debería ser divino. Deveria ser divino. Pero en la divinidad no hay arrepentimiento. Mas na divindade não há arrependimento. Aquí yo sé que van a estar no de acuerdo, pero pues ni modo. Eu sei que o que eu vou falar aqui vocês não vão estar de acordo, mas não importa. En la divina voluntad no se peca. Na divina vontade não se peca. ¿Sí? Sim, então, ¿Habrá necesidad de confesarse? Haverá necessidade de se confessar? Como mandato de la Iglesia debemos obedecerlo. Como mandamento da igreja, nós devemos obedecer. Cuando menos una vez. Pelo menos uma vez. Sí, ¿no?
una vez al año durante Cuaresma. uma vez ao ano durante a quaresma. Pero el alma que vive en la divina voluntad plenamente no necesita confesarse. Mas a alma que vive na divina vontade plenamente não precisa se confessar. ¿Se imagina a la Virgen María confesándose? Você imagina a Virgem Maria se confessando? ¿No? ¿Se imagina a Jesús confesando? Você imagina Jesus se confessando? Entonces, yo sé que esto suena raro, suena mal, Eu sei que isso parece estranho e também soa mal, pero así es, mas é assim. ¿de acuerdo? Sim, totalmente. Mas no processo, então a gente vai cair e a gente tem que se arrepender daquilo, buscar a confissão sempre. Confessando a miséria. Se volvió a meter en problemas. Por que eu estou perguntando? Porque isso, não erra mais. Porque a gente viu que não tem pecado venial na divina vontade. Tudo é pecado, grave, né? Mata a vida divina, né? Assim, é bem grave. Si comete un pecado mortal, es que no vivía en la divina voluntad. Se você comete um pecado mortal, é porque não vivia na divina vontade. Sim. ¿Se entiende por qué no podemos, no se puede pecar? Você entende por que não se pode pecar? Entendo. Mas Dios nos deja la libertad, no nos la quita. Deus nos deixa a liberdade, Ele não a tira. O sea, el libre albedrío sigue obrando en nosotros. A liberdade, o livre-arbítrio, ele segue agindo em nós. Pero ese libre albedrío ahora lo vamos a usar para continuar en ese inmenso mar de la divina voluntad. Mas esse livre-arbítrio nós vamos usá-lo para continuar nesse mar da divina vontade. En alguna ocasión, Luisa está inquieta Em alguma ocasião, Luísa está inquieta y Jesús llega y le dice, ¿qué te pasa, hija mía? e Jesus diz assim: o que é que está, minha filha? ¿Acaso quieres salirte de mi voluntad? Por acaso tu queres sair da minha vontade? Dile, imposible, É impossível. imposible. É impossível. Dice, tú fíjese, estás en el mar de mi voluntad. Ele disse: tu estás no mar da minha vontade. Nádale para adelante, para atrás, para la derecha, para la izquierda. Nada para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Lo único que encontrarás es el mar de mi A voluntad. única coisa que tu vais encontrar é o mar da minha vontade. No se puede salir. Não se pode sair. Y eso es cuando ya vivimos en la divina voluntad. Isso é quando nós já vivemos na divina vontade. Ahora, cuando estamos entrando, que estamos empezando, Agora, quando nós estamos entrando, quando estamos começando, ¿puede haber pecados veniales? Sí. pode haver pecados veniais, sim. Y esos pecados quedarían perdonados con el arrepentimiento, con un acto de contrición. Esses Sim. pecados são aqueles que são perdoados com um arrependimento, com um ato de contrição, Con el ir a misa. com ir à missa. O sea, pero si cometemos un pecado grave, Mas se cometemos um pecado grave, ¿podríamos volver a la divina voluntad? nós poderíamos voltar à divina vontade? só na confissão, só depois da confissão. No, Não. Não? no. Ahí es en donde hay graves problemas. Não pode voltar. Aí é onde há graves problemas. La divina voluntad perdona todos los pecados. A divina vontade perdoa todos os pecados. ¿Podemos volver a meternos en la divina voluntad? Sí, Nós podemos voltar a entrar na divina vontade, sim. pero tenemos la obligación de ir a confesarnos. Mas nós temos a obrigação de irmos nos confessar. No puedo recibir a Jesús en Eucaristía Não posso receber si no me confieso, Jesus na Eucaristia se eu não me confesso. pero sí puedo seguir viviendo en la divina voluntad. Mas sim, eu posso seguir vivendo na divina vontade. Aunque ponga esa cara de extrañeza. É um alívio. É porque, assim, para mim era tão sério que eu achava que os pecados veniais eles tinham que ir para a confissão também.
Então, Bueno. me esclareceu. Obrigada. Doutor, Silânia tem uma pergunta. Espérame tantito. Sim. ¿Qué opina de esto, padre? Qual a sua opinião sobre isso, padre? Sim, é interessante, como o senhor disse. Jesus, Maria não se confessavam, estavam plenamente Ujú. nesta unidade com Deus. Então, se chegarmos nesta fase, que vai levar tempo e tempo e tempo, né? Como o doutor falou, temos a obrigação, como filhos da igreja, de nos preparar para a Páscoa, cada ano, pelo menos, como nos manda a Santa Mãe Igreja. Mas é um processo de santificação, né? Deixar que a vida divina triunfe. E aí o pecado vai se desfazendo, pouco a pouco. Não é? O que você quer falar? Pergunta, hein? Não é história, não. Para mim foi um alívio tudo isso, ouvir até as dúvidas da Luciana, foi muito bom para mim, porque assim, porque eu estava assim meio já, depois de que eu conhecia a Divina Vontade, eu estava assim, meu Deus, mas agora eu pego mais? Eu senti que até aqueles pecadinhos veniais que a gente costuma... Pecadillo. Não, pecadão, é pecadão. Tudo é pecadão, né, doutor? Então, assim, eu sentia, e eu ficava, porque geralmente o pecado, ele acusa a consciência da gente. Fica acusando, né? O tempo todo. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não peco mais? Então, eu estava preocupada com isso, doutor. Bueno, ya se le quitó la preocupación. Agora já te tirou a preocupação. Doutor, ela quer perguntar, quer seguir ou ela pode fazer a pergunta? Eu só queria que ele explicasse o que é. É para sair no vídeo. Só vamos concluir a questão da confissão. Luísa tinha seus diretores espirituais, os sacerdotes que atendiam Luísa. Ia se confessar lá? Com Não. frequência? Não. No, Só era direção espiritual, no, nada, nada. acompanhamento. La presencia del sacerdote con Luisa A presença do sacerdote com Luísa es porque era necesario que los escritos, estas verdades, salieran a través de la iglesia. era porque era necessário que os escritos, essas verdades, saíssem através da igreja. Entonces, Luisa tenía la revelación, se la entregaba al sacerdote, el sacerdote la revisaba y le decía sí. Então, Ou seja, Luísa como tinha a se- revelação, ela entregava ao sacerdote, o sacerdote revisava e lhe dizia sim. Y Luisa escribía, E Luísa escrevia. pero no era un director espiritual. Mas, assim, não era um diretor espiritual. En segundo lugar, o sea, el sacerdote era el medio por el cual Jesús le transmitía la obediencia a Luisa. E o sacerdote também era um meio, em segundo lugar, onde Jesus transmitia a obediência a Luísa. Cuando Jesús quiere que Luisa se prive de la comunión, Quando Jesus quer que Luísa fique privada da comunhão, se lo dice al sacerdote y el sacerdote se lo dice a Luisa. O é, sea, era el transmisor. ele diz ao sacerdote e o sacerdote diz a Luísa. Ele era o transmissor, Pero no era director espiritual. mas ele não era diretor espiritual. Eu só gostaria que o senhor explicasse o que é gerar vida divina. ¿Qué es qué? O que é gerar vida divina? Generar. O ¿Qué es generar un hijo? O que é gerar um filho? Da un hijo. Una flor genera otra flor, o Uma- sea, produce otra flor, É dar um filho. Uma flor gera outra flor, igual que ella. igual a ela. Un naranjo genera otro naranjo, Uma laranja gera outra laranja. ¿sí? Una cucaracha genera otra Uma cucaracha. barata gera outra barata.
¿sí? Una vida divina genera otra vida divina. Uma vida divina gera outra vida divina. Es como tener un hijo. É como ter um filho. Sim, mas é pelo meu exemplo, É que o microfone eu não levo pega as longe. outras. É isso? Só pega aqui. A ver, ahora Pelos sí no meus entendí. atos, Dá uma batida. pelos meus atos, eu levo os demais. Não adianta, não. Ela não entende. É que ela está começando. Ela não entende esto de generar vida divina. Como puedo generar? Quem está na divina vontade gera alma divina continuamente, certo? Sí. O que Cuando é Dios, a ver, cuando Dios actúa, Eu acho que ela falou alma divina. recordemos Gera que alma Dios es divina. amor. Quando Deus age, vamos nos recordar que Deus é amor. Y el amor lo único que sabe hacer es amar, o sea, darse E o amor, a única coisa que sabe fazer é amar, ou seja, dar-se en totalidad. em totalidade. Por lo tanto, cuando Dios se da, Portanto, quando Deus se dá, ¿qué es lo que da? e Vida divina. o que é que Ele dá? Vida divina. El ejemplo es en la Trinidad. O exemplo é a Trindade. El Padre se amó a sí O mismo Pai se amou a si mesmo en el Hijo. no Filho. O sea, ¿qué está diciendo? El Padre se dio a sí mismo en el Hijo. O que é que está dizendo? O Pai se deu a si mesmo no Filho. ¿Sí? Bueno, ese acto de dar lo que produce o el efecto que produce es una vida divina. Esse ato de dar, o efeito que produz é uma vida divina. Ahora, esa divinidad, ese Dios estando en usted, Agora, essa divindade, esse Deus estando em você, va a usar los movimientos de usted vai usar os teus movimentos para amar, o sea, para darse. para amar, para dar-se. Cada vez que usted haga un movimiento, Cada vez que você faça um movimento, Dios se da completamente. Deus y se dá ¿qué produce? completamente. E o que é que produz? Una vida divina. O sea, podríamos decir, haciendo una comparación a nosotros, seres Poderíamos humanos, dizer, fazendo uma comparação a nós, seres humanos. nosotros seríamos la mujer, Nós seríamos a mulher Dios sería el hombre, e Deus seria o homem. Dios nos insemina Deus nos insemina y nosotros damos a luz un hijo. e nós damos à luz um filho. Nesse sentido, por isso que a luz espalha, Pera, né? vem aqui na frente. Tem que ser aqui, que é o microfone. Aquilo que a gente falava ontem, quando uma pessoa vive na divina vontade, dá luz para as outras pessoas. Então, aquilo começa dentro de nós, gerando vidas divinas em nós, Ujú. e até que aquilo se expande La vida para divina outras se pessoas, expande a toda la familia A humana. vida divina se expande a toda a família humana através da correspondência de um. A través del acto de usted. através dos teus atos. Ahora, si los demás la toman o no la toman, Agora, se os demais recebem ou não, ya no depende de usted, aí já não depende de você, ya depende de cada uno. já depende de cada um. El trabajo que nos toca a nosotros O trabalho es que cabe a nós actuar y generar vidas é divinas. agir e gerar vidas divinas. Y esas vidas divinas le van a dar al Padre Y- el amor, la gloria, la correspondencia, la Esa vi- reparación que toda la familia humana debería de darle. Essa vida divina vai dar ao Pai o amor, o louvor e a correspondência que toda a família humana deveria dar ao Pai. ¿Sí? Eso es lo importante. É isso que é importante.
el trabajo de esas vidas para la familia humana O trabalho dessas vidas para a família humana es secundario, é secundário. ¿sí? Si lo toman o no lo toman, Se Não eles importa. recebem ou se eles não recebem, ¿de acuerdo? Importa o que acontece Importa de Dios. É, Y ahora, cuando Dios recibe toda la gloria y todo el amor de toda la familia agora quando humana Deus recebe toda a glória e todo o amor de toda a família humana, a través del acto de usted, através dos teus atos, Dios corresponde con gracias, da dones, da luz, da conocimiento Ah, para todos. Deus corresponde com graças, Ele dá luz e conhecimento para todos, Pero todo a través de usted. mas tudo através de você. Y eso es lo que de usted sale para los demás. E é isso que sai de você para os demais. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, la acción principal es para Dios. Agora eu volto a repetir, a ação principal é para Deus. Dios lo recibe, Deus o recebe lo agradece a través de usted. e agradece através de você. Usted lo recibe y lo goza Você recebe e goza. y lo pone a disposición de los demás. Y eso Y- ya E põe à Isso. disposição dos demais. Natalia. Doutora. Mas tem os dois tipos de vidas divinas, né? Tem a vida divina do ato, que é gerada do ato, e tem a vida divina que é formada na alma, que a gente estava falando ontem, né? Que Jesus crescia em graça. Tem a vida divina que está se formando na pessoa que está vivendo a divina vontade, vai crescendo, né? Conforme ela vai atuando, vai fazendo atos e vai se alimentando dessas verdades divinas que são vidas divinas, né? E tem as vidas divinas geradas nos atos. Eu acho bom se eu falar isso também aqui. Né? Das almas. Não, as vidas divinas são geradas nos atos. Os atos geram vidas divinas. Así es. Y esas vidas divinas te sirven para hacer crecer tu vida divina en ti. E essas vidas divinas é que servem para fazer crescer a vida divina em ti. Son como alimento para la vida divina que se forma en la persona. São como alimento para a vida divina que se forma na pessoa. La vida divina en ti es una. A vida divina em ti é uma. La vida divina en los actos es múltiples. A vida divina nos atos são muitos, múltiplas. Jesús es uno. Jesus é um. ¿Cuántos Jesús hay en las hostias? E quantos Jesus existe nas hóstias? En cada hostia hay un Jesús. Em cada hóstia é um Jesus. Em cada hóstia existe um Jesus. Um Jesus por hóstia, né? Jesús es la vida divina. Jesus é a vida divina. Jesús eres tú. Jesus é você. Los efectos de ese Jesús son la multiplicidad de actos. Os efeitos desse Jesus são a multiplicação dos atos. Multiplicidade dos atos. Por lo tanto, es la multiplicidad de Jesuses que estás produciendo. Portanto, estás generando. é a multiplicidade de Jesus que você está produzindo e que você está gerando. Entendeu, Luciano? Ah, no era para ti. Pra mim, pra todo mundo é unidade. Pra quem tá vendo aí no YouTube. Aquí no se valen terceras mano negra, ¿eh? Aqui é tudo justo, doutora. Aqui é tudo justo. Bueno. Quiero aclarar esto con una lectura para que no quede como idea mía. Eu quero esclarecer isso com uma leitura para que não fique como se fosse uma ideia minha. Es del libro 12, la lectura 16. Do livro 12, leitura 16.
En el párrafo 6 dice, debes saber que el acto más noble, más sublime, más grande, Tu deves saber que o ato mais nobre, mais sublime e mais alto, más heroico, mais heróico, es hacer mi voluntad y obrar en mi querer. é fazer a minha vontade e agir no meu querer. Por eso, a este acto al que ningún otro podrá igualar, Por isso, a esse ato, e a que nenhum outro se pode igualar, yo le hago gala de todo mi amor y generosidad. eu lhe faço, Le hago gala de todo mi amor y generosidad. que esgalha? El honor. Eu lhe faço honra. Eu faço para ele uma, como que gala. Al acto. Lo honro al acto. Eu honro ao ato com todo Mi amor meu y amor, generosidad. minha generosidade. Y en cuanto el alma se decide a hacerlo, E enquanto a alma se decide a fazê-lo, yo, para darle el honor de tenerla en mi querer, eu, para dar-lhe honra de a ter no meu querer, en el acto en el que los dos quereres se encuentran para fundirse el uno en el otro, no ato em que os dois quereres se encontram para fazer-se um no outro y hacerse uno solo, e fazer-se um só, si está manchada, la purifico. se ela está manchada, eu a purifico. Si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, Se os espinhos da natureza humana a envolvem, las destrozo. eu as destroço. Si algún clavo la traspasa, Se algum cravo a traspassa, ¿sí? Esto es el pecado, isso é o pecado. yo lo pulverizo, Eu o pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. porque nada pode entrar de mal na minha vontade. Es más, todos mis atributos la invisten E, além do mais, todos os atributos a investem y le cambian la debilidad en fortaleza, e trocam a debilidade em fortaleza, la ignorancia en sabiduría, a ignorância em sabedoria, la miseria en riqueza, a miséria em riqueza, y así de todos los demás. e assim de tudo o demais. En el mismo libro 12, la lectura 35, No mesmo livro 12, na leitura 35, dice, el calor de mi voluntad, ele diz, o calor da minha vontade, en cuanto el alma entra en ella, enquanto a alma entra nela, destruye la infección, destrói a infecção, los defectos que el alma ha contratado os defeitos que a alma contraiu en su distracción. em sua distração. Por eso, en cuanto adviertas esto, Por isso, enquanto adviertas o te des você cuenta, adverte isso, ¿sí? No te estés en ti misma, não esteja em ti mesma, sino de inmediato entra en mi querer, senão de imediato tu entras no meu querer, para que quedes purificada. para que tu fiques purificada. Si nos damos cuenta lo que dijo, Se nos damos conta do que ele diz, está incluso perdonando los pecados, ele está inclusive perdoando os pecados. pero estamos sujetos a una ley, a una regla que es de la iglesia. Mas nós estamos sujeitas a uma regra, a uma lei que é da igreja. Entonces, ahora tenemos dos posibilidades. Portanto, agora nós temos duas possibilidades. Un pecado grave Um pecado grave me impide llegar a recibir la Eucaristía me impede de chegar a receber a Eucaristia. y necesito confesarme. E eu preciso me confessar. Pero para vivir en la divina voluntad, Mas para viver na divina vontade, basta el deseo, primero el arrepentimiento y el deseo
de volverme a meter en esta divina voluntad. Basta primeiro o arrependimento e o desejo de voltar a entrar de novo na divina vontade. ¿Quedaría claro? Ficaria claro? Y si no, ni modo. E se não, é fazer o quê? Sí. Então, a vontade divina não depende de atuar em mim por causa do pecado. La O voluntad pecado não divina... impede a ação da vontade divina na minha vida. A ver, perdón, pero me perdí. La voluntad divina no depende de qué. Do pecado para agir em mim. Bueno, si estoy en pecado, Bom, no estoy en la divina voluntad. Se eu estou no pecado, eu não estou na divina vontade. Tem um processo. A ver, pero si en ese momento que tengo el pecado me doy cuenta, me arrepiento y vuelvo a hacer el intento de vivir en la divina voluntad. Mas se nesse momento que eu faço o pecado, eu me dou conta e eu me arrependo e eu volto à intenção de voltar para viver na divina vontade, La divina voluntad me lo perdona, me lo borra y vuelvo a estar unido a la divina voluntad. a divina vontade me perdoa, o apaga e eu volto a viver na divina vontade. O sea, no puedo vivir en la divina voluntad pecando. Eu não posso viver na divina vontade pecando, Porque serían pecados divinos. porque seriam pecados divinos. Y yo creo que pecado divino no hay. E eu creio que pecados divinos não existem. Bueno, seguimos con lo nuestro, ¿sí? Vamos al libro 35, la Vamos ao lectura livro 12, 35, leitura 12, que es de octubre 19 de 1937. 19 de outubro de 1937. Dice, hija mía, no te maravilles. Ele diz: minha filha, não te maravilhes. Todo es posible a mi voluntad. Tudo é possível para a minha vontade. El verdadero amor, cuando es perfecto, O verdadeiro amor, quando é perfeito, comienza de sí mismo. começa de si mesmo. El verdadero modelo es la Trinidad Sacrosanta. O verdadeiro modelo é a Trindade Sacrossanta. Mi Padre Celestial se amó a sí mismo Meu Pai Celestial se amou a si mesmo y en su amor generó a su Hijo. e em seu amor gerou a seu Filho. Cuando se amó a sí mismo en el Hijo, Quando ele se amou a si mesmo no Filho. yo, su Hijo, Eu, seu Filho, me amé a mí mismo en el Padre. eu me amei a mim mesmo no Pai. Y de este amor procedió el Espíritu Santo. E desse amor procedeu o Espírito Santo. En este amarse a sí mismo el Padre Celestial generó un solo amor. Nesse amar a si mesmo, o Pai Celestial gerou um só amor, Una sola potencia uma só potência y santidad. e santidade. Y así de todo lo demás. E assim de todo o demais. Vinculó la unión inseparable de las tres divinas personas. Vinculou a união inseparável das três divinas pessoas. Se entiende, ¿verdad? Se El entende, Padre não? se amó a sí mismo, O o sea, se entregó. O Pai se amou a si mesmo, ou seja, ele se entregou. No es amor como el nuestro, no es sentimiento, Não é amor como o nosso, não é um sentimento. porque entonces sería un amor egocéntrico, Porque senão seria um amor egocêntrico. sino es un amor de acción, de darse. De Mas acto. é um amor de ação, é um amor de dar-se. Entonces nos acaba de describir lo que pasa cuando Dios ama. Então ele acaba de nos descrever o que é que acontece quando Deus ama. Y ahora dice, cuando creamos la creación, E agora ele diz, quando nós criamos a criação, nos amamos a nosotros mismos. nos amamos a nós mesmos. Así
que nos amamos a nosotros mismos en el extender el cielo. Assim que nós nos amamos a nós mesmos quando nós estendemos o céu En el crear el sol. e no criar o sol. Fue el amor de nosotros mismos lo que nos impulsó a crear tantas cosas bellas Foi o amor a nós mesmos que nos impulsionou a criar tantas coisas belas, dignas de nosotros dignas de nós e inseparables de nosotros. e inseparáveis de nós. ¿Qué dijo? E o que é que ele disse? Ele derramou o amor dele na criação. Ele pôs ele mesmo. ¿Pero qué dijo? Que se puso en toda la creación. Que ele se colocou em toda a criação. Por eso nos dio el ejemplo de la E Trinidad. por isso ele deu o exemplo da Trindade. O sea, empieza diciendo el verdadero amor empieza de sí mismo. Ele começa dizendo: o verdadeiro amor começa de si mesmo. El Padre se amó a sí mismo en el Hijo. O Pai se amou a si mesmo no Filho. ¿Qué resultó de ese acto? E o que resultou desse ato? Una vida divina, Uma vida divina, que es el Hijo. que é o Filho. El Hijo se amó a sí mismo en el Padre, E o Filho se amou a si mesmo no Pai, que es la correspondencia a la par. El Padre da vida divina, el Hijo corresponde dando vida divina. que é a correspondência a la par. A la par, o ¿Qué sea, es? en la misma medida. Não, é a correspondência na mesma medida, O sea, dando vida divina, dando vidas divinas, que es el Espíritu Santo. que é o Espírito Santo. O sea, lo que nos está diciendo es que cada vez que Dios actúa, que cada vez que Dios se ama a sí mismo, E o que ele está dizendo é que cada vez que Deus age, cada vez que Deus se ama a si mesmo, se genera una vida divina. se gera uma vida divina. É como se fosse um grande espelho. De novo. Espelho. Como se fala? Espelho? É como... Não pega não lá. É como se fosse um grande espelho e Deus miraste para um grande espelho e se amasse. E miraste e amar ele próprio. E naquele espelho fizesse uma outra conversão para outro. Se duplicasse, né? Duplicasse. Não. Não, No. E ali criasse Jesus pela sua própria imagem. Sí, pero no es reflejo. É sim, Não é reflexo. mas não é reflexo. Não é como Es reflexo. el Padre se da, O Pai se dá, se da. ele se dá. Entendi. Porque de otra manera sería un reflejo y ya no es vida divina. Porque de outra maneira seria um reflexo e já não é vida divina. Entendi. ¿Ha oído la palabra bilocarse? Você já ouviu a palavra bilocar-se? Bueno, más o menos, Mais ou menos. ¿sí? Como Padre Pio dizia. Como Padre Pío. Pero eso es espiritual y es una... Como o Padre Não Pio, sei se mas dizer isso é visão. espiritual. Mas isso Es como una visión. é como uma visão. Sí, es una facultad del alma de poder estar en otro lado, pero no está en Ela otro é como a lado. faculdade da alma de estar no outro lado, mas ela não está do outro lado. Es el espíritu, de alguna manera, lo que está en el otro, pero no es Padre É Pío. o espírito de alguma maneira que está lá do outro lado, mas não era o Padre Pio. Aquí con Dios es Dios mismo que se da. Aqui com Deus é Deus mesmo que se dá. Y ahora vamos a entender la Trinidad.
un solo Dios E agora vamos entender a Trindade, um só Deus en tres personas em três distintas. pessoas distintas. Es un solo sol con tres efectos. É um só sol com três efeitos. Un solo Dios con tres actos. Um só Deus com três atos. Para más o menos entenderlo. Para ¿Sí? entendermos mais ou menos, sim? Aquí el punto principal, lo que esta lectura nos va a dar es Aqui o ponto principal que essa leitura vai nos dar cada vez que Dios ama, é cada vez que Deus ama, es todo Dios que se pone fuera. é todo Deus que se põe fora. ¿De acuerdo? De acordo? Bueno, entonces dice, nuestra voluntad, no, perdón. Cuando creamos la creación, Quando criamos a criação, nos amamos a nosotros mismos. nos amamos a nós mesmos. ¿Qué está diciendo? E o que é que ele está dizendo? ¿Qué está diciendo? Ele ama a si mesmo na alma, né? Gerando vida divina na criação. Que es todo Dios puesto en... Se manifiesta todo Dios en cada cosa creada. É como que se manifesta Deus todo nas coisas criadas. Os atributos, né? Cada qual com os seus atos. Exacto, porque recuerden que la vida no se puede poner en ningún lado más que en una persona. Porque recordem que a vida não se pode colocar em nenhum lado mais que em uma pessoa. En las cosas creadas están los atributos de Dios. Nas coisas criadas estão os atributos de Deus. Pero la vida no la pudo poner ahí. Mas a vida ele não pode pôr aí. La vida la puso en el hombre, en el ser humano. A vida ele colocou no homem, no ser humano. Y el ser humano le dijo, no, yo no quiero tus cosas. E o ser humano diz, não, eu não quero tuas coisas. Pero toda la creación Mas toda a criação quedó con los atributos de Dios. ficou com os atributos de Deus. Por eso es que decíamos ayer que la creación fue hecha para Jesús. Por isso que nós dissemos ontem que a criação foi feita para Jesus. Porque Jesús, siendo Verbo eterno encarnado, Porque Jesus, sendo o Verbo eterno encarnado, el Verbo eterno tenía que continuar estando dentro de Dios. o Verbo eterno tinha que continuar dentro de Deus. O sea, el Verbo eterno en la Trinidad O Verbo eterno na Trindade y ahora el Verbo eterno en la creación, e agora o Verbo eterno na criação, dentro de Dios mismo. dentro de Deus mesmo. Porque toda la creación está representando a Dios. Porque toda a criação está representando a Deus. ¿Se entiende? Se entende? Entonces, este es el punto Então esse é o ponto que debemos reconocer en la que creación a devemos Dios. reconhecer na criação a Deus. Pero resulta, espérame tantito, resulta que todos los atributos que están allá afuera Mas resulta que todos os atributos que estão aí fora deberían de estar en continua relación con la vida divina. deveriam estar em contínua relação com a vida divina. Pero la vida divina son ustedes. Mas a vida divina são vocês. Y ustedes no tienen vida divina y por lo tanto no reconocen los atributos de Dios allá. E vocês não têm vida divina, por isso que vocês não reconhecem os atributos de Deus lá. Por eso les parece aburrido, les parece infantil Por isso, salir allá a reconocer los atributos. por isso que parece para La vocês tersura, el olor, el aborrecido color. e parece infantil sair lá fora e olhar os atributos de Deus nas coisas. A cor, Sim. o cheiro. Volvemos a lo mismo. Esto necesitan practicarlo. Voltamos ao mesmo. Isso vocês necessitam praticar. Si no lo practican, total Se y você- absolutamente imposible Se vocês não praticam, é total e absolutamente impossível llegar a vivir plenamente en la divina voluntad. chegar a viver plenamente na divina vontade. Y ya que lo reconozcan, E já que vocês reconheçam, ahora ustedes tienen que hacer obrar a eso que está allá afuera. agora vocês têm que fazer, agir isso que vocês estão vendo lá fora. O sea, porque ese árbol, esas hojas, ese tallo, Porque- ese tronco, Porque essas árvores, essas folhas,
esse tronco, esse No es talo, para darnos sombra, não é para nos dar no sombra, es para comer, não é para no comer, es para hacer muebles não con é la para fazer madera, móveis com a madeira. es para bendecir, para amar, para glorificar a Dios, É para bendizer, para amar e para glorificar pero a le Deus. falta la vida. É que agora lhe falta a vida. Que é a minha parte de fazer. La vida somos E nosotros. que a vida somos nós. Por eso es que toda la creación la debemos tomar como atributos E por nuestros. isso é que toda a criação nós devemos tomar como atributo nosso. ¿Se entiende? Pegar os atributos, né, que ela não tem vida, Ujú. colocar dentro da nossa vida e levar para Deus, de volta, corresponder. Así es. Entonces Dios se generó a sí mismo en toda la creación, pero en la creación estamos nosotros. Então, Deus se gerou a si mesmo na criação, mas a criação está em nós. Por lo tanto, nosotros deberíamos de ser la vida de todo. E, portanto, nós deveríamos ser a vida de tudo. Ahora una pausa. Café, coffee break. La gula. O pecado da gula, né? Un break. Muchas gracias. 11